Bom dia, tudo bem? Como que você está? Hoje nós vamos fazer a nossa leitura, dando continuidade ao nosso estudo aqui do livro de Romanos. Eu estou deixando essa mensagem gravada para você, porque ao vivo eu estou fazendo a minha mudança, né, com a logística. Então aí acompanha essa live de hoje, que está sendo feito com muito carinho, para que você possa ser edificado por essa mensagem, como eu estou sendo. E aproveite e ore por mim, ore por nós, porque nós estaremos aí fazendo a nossa mudança de endereço, com muita caixa, muita coisa, muito serviço para fazer. Então, eu estou deixando com carinho aqui essa mensagem gravada do Café com Fé, do nosso estudo, para dar continuidade, né, ao nosso estudo, para que você não deixe de receber a mensagem compartilhada aqui nesse dia de hoje, que você vai receber. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura onde nós paramos, que foi na página 114, certo? Você marcou aí na sua página 114. Nós vamos dar continuidade, então, a partir daqui, da página 114. Eu convido você a fazer uma oração junto comigo, para que nós possamos apresentar ao Senhor essa mesa do Café com Fé, esse tempo de estudo, de leitura, e que sejamos encontrados pela palavra do Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, diante do Senhor, temos acesso à tua palavra, podemos, ó Deus, de verdade buscar conhecer mais o Senhor, buscar a leitura, buscar os estudos, buscar, Senhor, professores, mentores, para nos instruir através de estudos, de livros. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, de tantos mestres que o Senhor levanta, Senhor, para instruir na palavra, Senhor. A leitura que estamos fazendo desse livro do pastor Hernanes Dias Lopes é um material que nós estamos aprofundando na carta do livro aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, e nós estamos aqui porque nós queremos, Pai, aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E não só aprender, Pai, queremos viver a tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a viver a prática da tua palavra. Retira de nós tudo que é empecilho, Pai, padrões de pensamentos, de comportamentos que nos afasta, Senhor, da tua presença e que nos distancia de viver a tua verdade. Eu oro por isso, Pai. Nos ajude a ter uma caminhada como a caminhada do teu filho Jesus. Pai, que possamos seguir os passos de Jesus, possamos verdadeiramente agradar o teu coração, vivendo a tua palavra nas nossas vidas. E sim, Pai, é necessário que haja uma desconstrução de nós mesmos para vivermos a tua palavra. Estamos aqui para aprender contigo, Pai. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, nos conduza nesse caminho. Essa é a minha oração nesse dia de hoje. Toma em tuas mãos as nossas vidas, cada um que passar por aqui, Pai, eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos então dar continuidade. Nós paramos na página 114 e eu vou compartilhar um pouquinho mais então do livro com você para a gente dar continuidade a esse estudo. Nós fizemos a leitura do último verso aqui da página 114, que foi uma citação de William Hendricks, que nos ajuda a compreender o ponto que foi citado aqui. O apóstolo não está delineando um contraste entre justificação pela fé e justificação pelas obras da lei. Os que assim interpretam o que ele está dizendo estariam levando Paulo a contradizer-se, porque todo o propósito dessa carta é provar que uma pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. A antítese que ele está discutindo aqui, em capítulo 2, verso 12 e 13, é aquela entre dois grupos de pessoas: os que não só ouvem, mas também obedecem, e os que meramente ouvem. Certamente que é o primeiro que está declarado justo por Deus. Mateus 7, 24 a 29. Então vamos lá. Os judeus nutriam uma falsa segurança pelo fato de ouvirem a lei, de frequentarem a sinagoga e de terem familiaridade com as coisas sagradas.
Não são, contudo, os ouvintes da lei que agradam a Deus e serão justificados, mas aqueles que lhe obedecem. Como já deixamos claro, Paulo não está afirmando que o homem possa ser justificado pela lei, já que nenhum homem consegue obedecer plenamente à lei. William Hendricks é enfático ao registrar. Quando Paulo discute a antítese, justificação pela fé ou pelas obras, ele deixa suficientemente claro que não é pelas obras, mas pela fé que uma pessoa é justificada. Em terceiro lugar, antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da consciência. O apóstolo deixa isso claro. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Capítulo 2, verso 14 e 15. Embora todos os homens sejam pecadores, estejam em estado de depravação total, nem todos se reduziram a um estado aviltante de decadência moral. Nem todos os são bandidos, vilões, ladrões, adúlteros e assassinos. Há muitas pessoas que honram os pais, são fiéis ao cônjuge, são bondosas com os filhos e têm um coração voltado para os pobres. Promovem a honestidade no governo, revelam coragem na luta contra o crime, são honestas em seus negócios e comprometidas com os castiços valores morais. Como explicar o fato de que, embora muitas dessas pessoas não tenham a lei, agem como se a conhecessem? É que essas pessoas servem a lei para si mesmas, pois quando Deus as criou, as fez pessoas morais e autoconscientes, de tal forma que elas demonstram por seu comportamento que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Além de revelar-se aos homens nas obras da criação, capítulo 1, verso 20, Deus também se revelou a eles em sua consciência. A consciência é um tribunal interior instalado por Deus dentro dos homens, por meio do qual eles são julgados todos os dias. É aquele senso íntimo do certo e do errado. A consciência é um alarme que dispara toda vez que alguém transgride a lei. O filósofo alemão Emmanuel Kant dizia: duas coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Todo ser humano tem uma noção inata do bem e do mal. Mesmo os gentios que não têm lei, têm a lei gravada em seu coração. E esta os acusa e os defende como um julgamento no qual interage a promotoria e a defesa. Essa consciência dá ao homem a capacidade de estar acima de si mesmo e de ver os seus atos e o seu caráter objetivamente. Antes de um homem ser julgado no tribunal de Deus, ele já é julgado no tribunal da consciência, mas não a anulou de todo. Deixa eu ver aqui. Antes do homem, antes de o homem ser julgado no tribunal de Deus, ele já é julgado no tribunal da consciência. É bem verdade que o pecado obscureceu essa consciência, mas não a anulou de todo. Em quarto lugar, o juízo de Deus abrange até mesmo o fórum íntimo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Capítulo 2, verso 16. Paulo conclui esse assunto dizendo que nenhum tribunal na terra, da terra, tem competência para julgar o fórum íntimo, mas o tribunal de Deus tem essa competência. Deus não julga apenas as palavras e as ações dos homens, mas também suas intenções, desejos e pensamentos. Deus vê o coração. Ninguém poderá escapar desse escrutínio divino. O apóstolo Paulo diz que foi o 10º mandamento da lei que lhe deu consciência da sua desesperadora condição de pecador.
Romanos 7:7. Isso porque os 9 primeiros mandamentos da lei são mandamentos objetivos, mas o 10º mandamento, não cobiçarás, é um mandamento subjetivo, ou seja, de foro íntimo. Paulo fala sobre 4 verdades importantes aqui. Vamos ver essas 4 verdades? A primeira, Deus já marcou o dia do julgamento. Capítulo 2:16. Esse dia já está estabelecido e agendado. Atos 17:31. Esse é o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Nesse dia, todos terão de comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas. Ninguém escapará. Segunda verdade, Deus já nomeou o juiz do julgamento. Capítulo 2, verso 16. Deus julgará o segredo dos homens no dia do juízo por meio de Cristo Jesus. O Filho de Deus será o juiz naquela suprema corte. Diante dele, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Ponto C aqui, que é a terceira verdade que ele cita. Deus já definiu a abrangência do julgamento. Deus não apenas julga os homens de acordo com a verdade e segundo o seu procedimento, como também julga os segredos dos homens. Naquele dia, Deus julgará não só os atos públicos dos homens, mas até mesmo seus segredos. No dia do juízo, Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens. O juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas de nossa vida. Todos os fatos virão a público, inclusive aqueles que no presente não são conhecidos. Por exemplo, nossas motivações. Tudo que foi feito às escondidas será trazido à plena luz. O que foi ocultado nos tribunais e praticado nas caladas da noite, no anonimato das trevas, será proclamado nos dos eirados. Naquele dia, Deus destampará o fosso do coração humano e revelará os seus segredos. William Grittose apropriadamente diz que nenhuma demonstração externa de piedade ou de moralidade enganará os olhos de Deus naquele dia da verdade. O juiz não ficará satisfeito com um desfile de justiça exterior. Segundo Francis Schaeffer, Deus não julgará apenas as coisas abertas, mas também os segredos. O santarrão moralista pode dizer: aquela mulher ou aquele homem merece o justo juízo de Deus, pois se trata de uma pessoa imoral. Mas depois acaba praticando as mesmas coisas, muitas vezes na surdina. Os moralistas hipócritas condenam as outras pessoas pelas coisas mais explícitas, as coisas que dão manchete. No entanto, a sua própria vida secreta vivem do mesmo jeito. Deus, porém, julgará não só o que se encontra publicado nas manchetes, mas todas as mais secretas coisas. Toda aquela boa gente, todos aqueles que atiram pedras, todos aqueles que escrevem os editoriais serão julgados por Deus. No dia do juízo, os segredos do seu coração serão revelados. Quarto verdade. Deus já estabeleceu a referência do julgamento, capítulo 2, verso 16. No dia do juízo, Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens segundo o Evangelho. Esse Evangelho traz boas novas aos que se arrependem e creem, mas também juízo e condenação aos impenitentes e rebeldes. Concordo com John Stott quando ele diz: nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e das outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Concluo com a explicação de Geoffrey Wilson com respeito à expressão, segundo o meu evangelho, que registra a convicção de Paulo de que ele não fora somente comissionado para pregar o evangelho da graça, mas também para advertir sobre o juízo vindouro. Isso está em Atos, capítulo 24, verso 25. Então, nós concluímos o capítulo 5 do livro que nós estamos lendo, Comentários Expositivos Agnus, referente ao estudo aprofundado da carta do livro aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Nós estamos fazendo essa leitura aqui, compartilhada, porque nós estamos estudando a carta escrita pelo apóstolo Paulo, que foi escrita aos Romanos.
Nós estamos então fazendo essa leitura junto, a leitura do livro, onde traz aqui o estudo do livro da carta do livro aos Romanos, junto com a Bíblia. Nós estamos então agora indo para o capítulo 6, que fala sobre a presunção dos judeus é derrubada, também referente ao capítulo 2 da carta do livro aos Romanos, que é capítulo 2 verso 17, e capítulo 3 verso 8. Então, esse capítulo 6 vai falar aqui sobre esses dois textos citados aqui, referente ao capítulo 2, verso 17 especificamente, e o capítulo 3, verso 8. Vamos ler o que está no capítulo 2, verso 17 e no 3, verso 8? Capítulo 2, verso 17 de Romanos, verso 17. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus, certo? Agora vamos ver aqui o capítulo 3, verso 8, porque o capítulo 6 do livro vai falar sobre esses dois textos. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Então, esse capítulo 6 do livro vai falar um pouco sobre esses dois textos que nós lemos aqui. Capítulo 2, verso 17, e o capítulo 3, verso 8, que vai entrar nesse assunto. A presunção dos judeus é derrubada. Então, nós vamos, então, ler aqui até a primeira citação e depois nós vamos dar continuidade no próximo dia. Vamos lá. Vamos dar entrada aqui no capítulo 6 nesse dia de hoje, porque ele se refere a Romanos 2, verso 17 e 3, verso 8. Vamos lá? A presunção dos judeus é derrubada. A grande tese definida pelo apóstolo Paulo nessa carta é que todos os homens são culpados diante de Deus. Ele já provou que os gentios que tiveram a revelação natural e a desprezaram, entregando-se à idolatria e imoralidade, não escaparão do juízo divino. Capítulo 1, do verso 18 ao 32. Também demonstrou que os moralistas, tanto judeus como gentios, que julgam e condenam os outros, mas vivem de forma inconsistente, são igualmente culpados. Capítulo 2, do 1 ao 16. Agora, Paulo volta às suas baterias contra os judeus presunçosos que se julgavam melhores do que os outros homens pelo fato deles terem a lei e a circuncisão. Está aí no texto de capítulo 2, do verso 17 ao 29. Paulo parte do geral para o particular em sua argumentação. Ele utilizou o genérico ó homem e agora usa o específico tu que tens por sobrenome judeu. Não há sombra de dúvida de que a passagem aqui, em apreço que tem o judeu presunçoso como alvo. Desta forma, Paulo fura o balão do orgulho da presunção dos judeus. A falsa segurança é uma armadilha perigosa. Muitos indivíduos pensam que estão salvos quando ainda estão perdidos. Há os que descansam numa base falsa e caminham céleres para a perdição. Jesus alerta para esse perigo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 ao 23. O texto que estamos considerando apresenta duas dádivas magníficas de Deus ao povo judeu: o povo da aliança, a lei e a circuncisão.
Essas duas dádivas distinguiam os judeus das demais nações. Os privilégios, entretanto, tinham o propósito de fazer de Israel uma luz entre os gentios. Eles foram abençoados para serem abençoadores, receberam para repartir. Seus privilégios não lhe davam permissão para pecar. Ao contrário, tornavam-nos mais responsáveis diante de Deus e das nações vizinhas. Na verdade, os judeus fizeram uma leitura errada de seus privilégios. Estes não lhe foram dados para mostrar que eles eram melhores que os demais homens. Antes foram-lhes concedidos para que servissem de exemplo aos demais homens. Privilégios maiores implicam responsabilidades maiores. Nós vamos dar continuidade a partir daqui, da página 123. Nós vamos ler. Vamos ler até aqui a página 122 e vamos ler a página 123 no nosso próximo encontro do Café com Fé, porque nós estamos aprofundando agora em Romanos 2,17 e Romanos 3,8. Anota aí para você, combinado? Vamos então dar continuidade assim, porque assim nós estamos aprofundando mais na carta do livro aos Romanos, entendendo o propósito dessa mensagem para nós, trazendo clareza, trazendo alinhamento, trazendo para nós também consciência daquilo que nós devemos viver, né? Aqui nós vimos que o Senhor já colocou em nós essa consciência, que nós devemos viver aquilo que ele nos ensina como certo e como errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, e assim nós vamos alinhando a nossa vida, fazendo essa leitura aqui. E o Senhor vai trazendo, jogando muita luz, na verdade, jogando muita luz para o nosso entendimento, para vivermos a palavra de verdade. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo, lendo a carta de Romanos, porque para mim é uma oportunidade, eu não sei para você, mas para mim está sendo muito precioso. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela leitura desse livro, por esse tempo que o Senhor Deus está nos dando, Senhor, para nos aprofundar nas Escrituras, para aprender com o Senhor na palavra e sermos, a Deus, confrontados na nossa vida, entendendo, Senhor Deus, aquilo que precisa ser ajustado, que precisa ser alinhado, ser corrigido, quebrando crenças e padrões de pensamentos e de comportamentos que estão nos afastando de Ti. Nós estamos aqui, Senhor Deus, nos expondo a Tua palavra, porque nós queremos agradar o Teu coração. Senhor, faz em nós para que possamos viver, Senhor Deus, a cada dia, conforme aquilo que agrada o seu coração, Pai. Essa é a minha oração. Tome em tuas mãos a cada um que passar por aqui, ouvir essa mensagem. Senhor, nos desperta nesse tempo, Senhor. Nós queremos viver isso contigo. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos então. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso próximo encontro a partir dessa página aqui. Marca aí para você. E nós estamos nos aprofundando agora, avançando para o capítulo 3 de Romanos também. Um beijo no seu coração, obrigado pela companhia. Deixa aí a sua mensagem, se você desejar, compartilhar aquilo que você está sendo visitado através da presença do Senhor nessa carta do livro aos Romanos. Deixa aqui a sua mensagem para que edifique também a todos que passarem por aqui. Amém? Um beijo no seu coração. Fica na paz. Até o nosso próximo encontro com Jesus. Tchau, tchau.